Sobre o Galopo, ele jogou hoje numa função mais adiantada. O Galopo é um jogador que tem gol, e isso é uma coisa importante. Nós temos que jogar ele numa posição com que, taticamente, ocupe menos dele. Ele ainda é um jogador que, quando joga, se jogar numa função mais atrás, ele gosta de jogar mais próximo do gol. Ele tem gols, né? Tem 5 gols na temporada. E eu acho que ele jogou numa posição não aberta, jogou mais pelo centro, né? Próximo do Caleri, mais junto com o Caleri na frente. E a posição talvez que ele melhor se adapte por enquanto no time. Eu acho que ele pode ter sequência sem problema nenhum, como pode acontecer de um jogo ou outro ficar fora. Hoje o Neves, por exemplo, ficou fora e nós não tínhamos nem os 20 jogadores de linha para colocar no banco, e é uma pena. Ele teve no vestiário e é uma pena você ter um jogador ali, poderia contar com ele e infelizmente não poder colocar com relação ao número de estrangeiros que a gente tem. Então, eu acho que o Galopo vem fazendo gols. Gol é uma coisa importante no futebol. E ele tem grandes possibilidades de jogar o próximo jogo, por exemplo, e dar sequência no número de jogos dele. Rogério, tudo bem? Boa noite. Falando sobre, infelizmente, lesões que nessa semana pareceram 4, né? E em questões, e talvez até mais, por conta de saídas de dores no intervalo. Sim. Queria que você falasse um pouquinho mais, o doutor falou com a gente, mas principalmente porque o Wellington foi o único jogador de linha que começou como titular em todas as partidas até aqui. E aí ele sai também mais um problema dessas lesões. Você falava anteriormente, nas primeiras lesões, Ferrarese, por exemplo, Arboleda, lesões, questões de jogo, né, coisas de jogo. Agora já parece ser a parte muscular. 8 jogos. Se o São Paulo, no mínimo, repetiu o que aconteceu na temporada passada, mais de 60. Já não está muito cedo também na sua visão para isso? Não. Vou explicar para você. Quando você tem lesões por trauma, que foi o que você acabou de me dizer, que foi o caso do Ferrarese, o caso do Rafinha, entorse, joelho, né? Diego, que nós esperávamos que estaria presente esse ano e não esteve presente. E vários jogadores que foram os primeiros que se lesionaram, ou os do ano passado, ou os que começaram. Esses jogadores não estando presentes para treinar, os outros são obrigados. Nós temos uma dupla de zaga, concorda comigo? Esses 2 zagueiros jogam todos os jogos. A possibilidade deles se lesionarem é melhor. O Alan Franco eu tirei por quê? A perna estava pesada, posterior. Eu preferi não arriscar do que perder o jogador. Então eu preferi fazer uma troca. O Wellington, naquele momento eu tinha ou poupava o Rato, ou o Wellington. Eu escolhi poupar o Rato, porque o Wellington me falou que estava se sentindo bem. Num pique, ele sentiu uma puxada na posterior. E a chance de acontecer mais lesões como essa, eu falei hoje, hoje é dia de dar mais ou menos 2 lesões, porque os jogadores estão exaustos, porque é muita gente fora de jogo. Você não tem, o sistema de defesa não tem quase trocas. Não porque nós não tenhamos os jogadores, mas porque esses jogadores vêm de lesões sérias, alguns nem voltam, ou voltam muito para o final do ano, outros só depois da metade do ano. E como nós não... para você contratar um jogador do dia para a noite não funciona de uma maneira tão simples, né? Você acaba tendo que repetir. E quase todos os jogos, Araraquara, lembra o campo como estava? Encharcado hoje, chove 55 milímetros hoje antes do jogo. Campo encharcado. Contra o Corinthians, se não me engano, campo encharcado. Então, assim, estamos sempre jogando em campos pesados e com poucas trocas. Essa é a verdade. Em algumas posições nós temos boas trocas, como o primeiro volante, por exemplo, nós temos várias trocas. Mas na linha de defesa nós temos poucas trocas. No ataque, com a lesão do Erisson e do David, nós vamos ter poucas trocas. Então, são os jogadores que jogam em mais sequência, eles vão se lesionando em detrimento àqueles que já tinham lesões, que não são lesões musculares, que são lesões articulares, que foram caso de Ferrarese, caso de Rafinha e tantos outros, que Diego, e já vinham Moreira, Caio, todas lesões por cirurgias no ano passado ou cirurgias feitas nesse ano. Aí as lesões musculares vão aumentando. E a tendência é que e nós precisamos de ponto, né? Nós precisamos ganhar o jogo. E também nós precisamos ganhar quarta-feira. E a tendência é que, se você repetir os jogadores, mais lesões vão aparecer. Rogério, aqui atrás. O São Paulo, nessas 8 primeiras rodadas, oscilou, né, um pouco em bons jogos, maus jogos, o que é normal no começo de temporada. Você acredita que na fase final do Campeonato Paulista, quando já uma derrota, uma oscilação pode ser fatal, você já vai ter conseguido diminuir essa questão de oscilação para o bem, obviamente? E você pensa, de repente, até mudar o esquema de os 3 atacantes para um 4-4-2? Passa pela tua cabeça isso aí também ou não? Depende. Se nós tivermos os jogadores que estão no departamento médico com chance de treinar uma semana a 10 dias antes dos jogos decisivos, nós vamos ter um time mais compacto, mais completo, mais
um time que vai te entregar mais. Se nós não conseguimos recuperar esses jogadores, a tendência é que a gente oscile muito mais e talvez até com menos opções. Por exemplo, hoje, se o Wellington machucar, você só fica com um jogador improvisado na lateral esquerda. Então, assim, a chance de oscilações existirem, elas continuam. Só vai melhorar quando ao menos, sei lá, 50%, 60% dos jogadores que estão lesionados, se você conseguir, em algum momento, ter todos esses jogadores. Se não, é natural que você... Olha a defesa que acabou o jogo. Caio Paulista na lateral esquerda, Belém, primeiro jogo dele no profissional, Beraldo pela direita e Natan. Se você espera que não tenha oscilação numa defesa completamente diferente, nova, que nunca treinou junto, todos eles juntos, nunca treinaram, eu vou mentir para você se eu disser que não vai ter. Agora, se eu tiver o Diego de volta, se eu tiver a Arboleda de volta, junto com Ferrarese, não, desculpa, com o Alain e Beraldo, eu tenho como... Eu não consigo treinar a defesa, porque eu só tenho um zagueiro, amanhã, por exemplo, vamos fazer um treino, eu só tenho um zagueiro para treinar, que é o Belém. Então não há como a gente treinar pelo número de lesionados. E a gente faz trabalho de finalizações ou jogadas em setores onde a gente tem mais jogadores, a gente trabalha o setor. Mas a gente não consegue. Se eu tiver 7, 8 jogadores para trabalhar amanhã, é muito. Então, eu não tenho. Não dá para a gente fazer o time evoluir, porque se eu botar... Você imagina se eu botar o Beraldo e o Alan Franco para treinar amanhã de novo? Como é que eu vou fazer quarta-feira para jogar? Então, nesse momento, nós não conseguimos treinar o time como um todo. Nós conseguimos treinar algum setor, principalmente o meio-campo, algumas coisas, ou os atacantes, algumas coisas, de parte de finalização, uma bola parada, que a gente vem tentando ir melhorando, acho que vem fazendo gols nesse sentido, mas eu não consigo treinar mais que isso. Mas hoje, mais 4, 5 jogadores saíram com dores e vão fazer exame amanhã. Se nós éramos 19, você tirar 4 ou 5, nós vamos ser 14, 15. E é o elenco que nós temos. Então, nesse momento, não dá para se trabalhar muito. Tem que tentar recuperar jogadores. Tentar classificar primeiro, porque nós não estamos classificados. E se não ganhasse hoje, ficava numa situação bem apertada. E depois, em obtendo a classificação, nós temos que estar com um time mais inteiro, se a gente chegar nas quartas de final, obtendo a classificação para jogar. Porque se nós não tivermos um time mais inteiro, a chance da gente não conseguir passar, ela começa a ser maior. Se a gente passar nas quartas, se nós não tivermos um time mais inteiro, na semi, a chance de você ficar para trás. Qual?